Vida longa e próspera, pessoal. Estamos aqui para mais um webcast dessa semana de webcast. Dessa vez vamos falar sobre redes virtuais no Hyper-V. Meu nome é Rafael Bernardes, eu sou MIVP, isso significa Microsoft Most Influential Virtualization Professional. A sigla seria NMVP, mas aí fica feio, né? Então ninguém usa o primeiro M da Microsoft. Esse é um título dado por uma premiação pelo Danilo Bordini, pela equipe TechNet, tá? Foram os profissionais que se mais destacaram no mercado de virtualização através de uma observação de 6 meses. Além desse, tem o programa MVP, que é a observação de 1 ano, e as certificações, tá? Eu tenho algumas certificações no campo de Windows Server e algumas também no campo de virtualização. Vamos estar falando sobre redes virtuais. O webcast hoje é prático, é um Drops de virtualização, que começou com o Vinícius Apolinário. Vocês podem olhar no blog ADM de redes dele, bem interessante. E visa ter dicas rápidas de virtualização, de Hyper-V, uma coisa fácil de digerir, aquela coisa que você, caramba, entendi. Ouvi isso aqui, 40 minutos e entendi esse conceito. Tá? Porque tem muito webinar, webcast de outras empresas que tentam confundir. Aqui é para desconfundir, é para vocês entenderem realmente. Vamos estar falando passo a passo. Vamos avançar aqui. Definição. O que acontece com redes virtuais? Tem que se entender o que é uma placa de rede virtual e o que é um switch virtual. Tá? O que está anexado à máquina virtual é a placa de rede virtual. E o que você cria no painelzinho do Hyper-V é o switch virtual. É como se fosse um switch e uma plaquinha de verdade. Vou estar demonstrando aqui, só para vocês, o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Vou trocar aqui a tela para o meu programa. Só um minuto. Vocês devem estar vendo em breve aí. Ok, vocês devem estar vendo já. Aqui temos a configuração de uma máquina virtual. Temos aqui, se vocês podem ver, que temos o Network Adapter e o Legacy Network Adapter, tá vendo? O adaptador de rede e o adaptador de rede legado, em português. Isso é a placa de rede que você instala. Você vem aqui, adicionei a plaquinha de rede, tá vendo? Ela está na máquina virtual e não está conectada a nada. Botei a plaquinha de rede, mas ela está sem o cabo conectado. Vamos passo a passo. E o que é um switch virtual? Botei a placa de rede virtual aqui. Switch virtual você faz pelo Virtual Network Manager, ou gerenciador de redes virtuais. Isso aqui são switches virtuais. Ok? O nome é esse, switches virtuais. Vamos explicar cada um. Vamos trocar aqui, novamente. Vamos voltar para o PowerPoint. Avançando. Passo a passo. O que eu mostrei ali? Mostrei ali para vocês a máquina virtual. Mostrei a placa de rede virtual anexada a ela. Entenderam isso? O que é uma máquina virtual? O que é uma placa de rede virtual anexada nela? Vamos avançar. Instalada a placa. O procedimento que eu fiz foi pegar um hardware chamado placa de rede virtual e colocar ali. Exatamente isso que eu fiz. Beleza. Vou trocar o slide aqui. Pronto. Switch virtual. Coloquei o switch virtual. Vamos lá criar um switch virtual chamado Rede TechNet para a gente conseguir ver esse exemplo. Ó, a placa de rede virtual já está lá na minha máquina. Agora eu vou criar um switch virtual. Vou vir aqui, criar um switch virtual e chamar de Rede TechNet. Rede TechNet. Por enquanto não vamos ligar em nada de interno, externo. Vamos passo a passo. Rede TechNet. Está criado aqui. Pronto. Criei o switch virtual. Deixa eu dar apply lá. Pronto. Switch virtual criado. Switch virtual criado. Agora vamos voltar. Vou voltar aqui para o PowerPoint. Ok. Avançando. Falta o quê? Falta plugar
falta plugar a placa de rede ao switch virtual. Ok? Vamos fazer isso agora? Vamos fazer devagar para o compartilhamento aparecer para todos. Vou compartilhar a tela aqui. Vou plugar agora o switch virtual à placa de rede virtual. Ok? Me dê só um ok se está compartilhado. Ok, já apareceu a tela então. Três já responderam, vamos continuar. Vamos plugar agora a placa de rede virtual ao switch virtual. Como fazer isso? O switch virtual TechNet está criado aqui, ó, rede TechNet. Microsoft Virtual Switch, está vendo o nome que ele fala? Está criado. Falta plugar minha placa virtual, da minha máquina virtual, nesse switch. Então vamos vir aqui. Vamos plugar aqui minha placa que não está conectada ao meu switch TechNet. Pronto. E assim eu conectei a placa de rede virtual ao switch virtual. Vamos voltar ao PowerPoint. Quem puder ajudar dando um ok aí para saber se já está vendo o PowerPoint novamente. Ok, está no PowerPoint. Beleza, vamos avançar. Conectamos um switch virtual a uma placa de rede virtual da máquina virtual. E o host? O que o host tem? Cadê o host nessa história que você mostrou? Eu pluguei um switch virtual na placa virtual, mas tem algum cabo de rede externo? Eu ouvi falar de rede externa que conecta. Bom, vamos imaginar nesse desenho aí, pessoal, que o host é essa parte azul. Vamos imaginar que essa parte azul aqui, que está dentro, é o host. A máquina virtual, que é essa aqui, está instalada dentro do host. A placa de rede está dentro da máquina virtual e o switch virtual está dentro do host. O host é essa massa azul. Beleza. O host tem uma placa de rede real instalada nele. Vocês estão vendo? Ligada a um switch real por um cabo real. Ok? Por enquanto, tá vendo? Não tem ligação com a rede virtual. O host tem uma plaquinha instalada fisicamente nele. A máquina virtual tem uma placa de rede virtual no switch virtual. Por enquanto, não tem nenhuma ligação aqui. Vamos lá, vamos continuando. Para a gente poder avançar, além disso, vocês precisam entender os tipos de rede. Ou, melhor ainda, como escrever ali, tipo de switch virtual. Tá? São 3 tipos. Privado ou exclusivo, interno ou externo. Vamos fazer com exemplos práticos o que é cada um. O que é uma rede privada? Uma rede privada é isso aí. O que nós temos aqui? O host, com a plaquinha de rede dele, conectada. 2 máquinas virtuais, com 2 placas de rede virtuais, num switch virtual, que falam entre si. Porém, não tem comunicação com o host, tá vendo? A rede é totalmente isolada. Totalmente isolada. Para que serviria essa rede aqui entre as VMs? Bom, vamos dizer que você tem um servidor de SQL e um servidor de aplicação. Para que você vai fazer eles usarem uma placa externa, que você vai conhecer daqui a pouco? Você pode usar uma comunicação interna das máquinas virtuais, tá? Logo, logo você vai aprender que a rede privada entre máquinas virtuais com Integration Components funcionando pode chegar até 10 gigabits. Mas vamos fazer uma rede privada para vocês verem como é que é? Vou compartilhar aqui. Sempre quem puder. Dá um ok na hora que aparecer a tela aí. Ok, apareceu. Ok, apareceu para o pessoal. Quem não estiver enxergando, pessoal, conexão de internet mesmo, tá? Mas tenta aproveitar ao máximo que vai ser gravado, vai ser colocado no Cooperate instantaneamente. Bom, vamos criar uma rede privada entre as 2 máquinas aqui. Eu vou pegar a máquina app1 e a máquina dc1. Tá? Primeiro de tudo, vou verificar se essas máquinas já têm placas de rede virtuais. Olha, tem a placa de rede virtual aqui. Está conectada a uma rede que eu não conheço ainda. E essa dc1 tem 2 plaquinhas de rede. Ok.
Então tá ótimo. Olha só, esse aqui é um bom exemplo. Vou pegar essa segunda rede aqui e vou fazer uma conexão numa rede privada, num switch virtual privado. Por quê? Essa placa de rede aqui dessa máquina é a comunicação com o mundo externo, que a gente ainda não aprendeu. Mas essa aqui é a comunicação entre VMs. Então eu vou criar uma mini rede privada entre VMs. Como fazer isso? Eu vou chegar na minha máquina app1, que só tem uma interface de rede virtual. Vou criar uma interface de rede virtual aqui. E não vou conectar nada por enquanto. Está criado. Ok. E vou criar um switch virtual privado. E vou chamar de rede privada. Opa, meu non-lock está ativo. Meu non-lock resolveu ativar. Está aqui. Privada. Pronto. Criei uma rede privada. Pronto. Com essa simples dica, você já tem uma switch rede virtual. Agora eu vou conectar aqui. Essa máquina aqui, eu vou dizer que ela vai estar conectada na rede privada. Ok. E a máquina app1 também. Está conectada na rede privada. Pronto, essas duas máquinas agora já têm uma conexão entre si, como está lá no desenho do PowerPoint. Vou voltar aqui. Como está no desenho do PowerPoint, você já deve estar começando a aparecer aí. Elas têm conexão entre si. Obrigado pela colaboração de todos aí, participando, ajudando. Elas têm comunicação entre si e só. Nem o host funciona entre elas. Para que serviria isso? Para mais um exemplo, por exemplo, assim, para uma rede de teste. Uma máquina que você vai fazer um teste de antivírus, teste de vírus, um software. Você faz um ambiente isoladinho, cara. Isoladinho. Você poderia ter uma das VMs com duas placas de rede virtuais e a outra conectada, por exemplo. Você pode isolar o seu ambiente. Isso é a rede privada. Todo mundo conseguiu compreender o conceito de rede privada, rede particular? Vamos lá. Então, vamos avançar. O que é uma rede interna? A maior complicação é, geralmente, o entendimento entre rede privada e rede interna. Olha o desenhozinho aí. Esse desenhozinho também está bem fácil de entender. Quando você cria um switch virtual interno, o host automaticamente ganha uma placa de rede. Ela aparece como se fosse real. Tá? Ela é criada lá e você coloca IP nela, normal, tá? Só que ela é uma placa de rede virtual. E quando você cria um switch de rede virtual interno, automaticamente o teu host está conectado a ele. Isso é uma conexão automática, tá? Criou um switch virtual interno, o teu host automaticamente está conectado a ele. As máquinas virtuais têm a opção de se conectar ou não, mas a tua máquina host vai ser conectada, porque é a característica da rede interna. Tá? A rede interna aparece como se fosse um adaptador no host e pode receber IP, você pode configurar, você pode fazer uma ponte entre a placa real e a placa interna, se você quiser fazer um RHAS, como tem um post no Cooperate sobre isso. Em vez de você entregar a internet direto para as VMs, você coloca essa plaquinha aqui, que é a real, fazendo um RHAS para essa aqui, para a interna. Ou seja, muito legal, muito interessante. O pessoal comentando aí, isso mesmo. É um barramento. Na verdade, a gente cria barramentos. Os switches virtuais são barramentos. Essa é a boa interpretação. Vamos criar uma rede interna e vamos ver o que acontece quando se cria uma rede interna. Vou voltar lá para a máquina. Assim que voltar, puderem dar um OK, só para ouvir o barulhinho aqui do chat. Ok. Apareceu. Vamos criar um switch virtual rede interna. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui. Quem não conhece também, eu vou mostrar mais devagar esse comando aqui, que eu acho um saco procurar as conexões de rede no Windows 7. A partir do Vista ficou um saco. Eu só faço isso aqui, ó, ncpa.cpl.
ncpa.cpl. E dou Enter. Aí já vem para essa tela. Maravilha de tela. Vamos lá. Rapidinho. Tá aqui. Tem as minhas conexões de rede. Vocês podem ver que aparece um monte de local area connection aqui. Tá? Se você prestar atenção aqui no lado direito, olha só. O rede TechNet aqui que eu criei como interno, tá vendo? Ó, as outras placas de rede aqui, tá vendo? Cadê a rede privada? Você vê que a rede privada nem aparece. Tá vendo que ela não aparece? Por quê? Porque ela é privada das máquinas virtuais. As outras estão todas aqui. Tá? Vamos criar uma aqui ao vivo para você ver o que acontece. Deixa eu minimizar o Hyper-V Manager. Consegui. E vou deixar aqui a conexão aqui atrás. Vou abrir aqui o Virtual Network Manager. Vou criar uma nova rede chamada interna. E vou escrever rede interna. Aqui, interna only. Ok. E vou criar. Enquanto está criando, vamos ficar observando aqui. Pronto. Já apareceu a bendita rede interna ali, como se fosse um adaptador de rede para o host. E essa rede interna é totalmente configurável. IP, tudo. As máquinas virtuais enxergam a configuração de IP que estiver aqui. Ok? Se você bota um IP aqui e lá da VM pingar, você vai enxergar essa placa de rede virtual aqui, que está conectada ao switch virtual chamado interna. E para conectar uma VM nela? Fácil. Vem aqui na VM. Vou na placa de rede virtual. Rede interna. Pronto, as máquinas estão conectadas no mesmo switch virtual. Ok? Esse webcast não é para fazer demo mais prática do que isso, mas se eu pingasse aqui, se essa máquina estivesse ligada, ela já teria acesso a essa redezinha aqui. Ok? Esses testes tem no Cooperate também já, tem no TechNet Week, tem uma matéria mais específica somente sobre isso. Então, temos aqui a nossa suíte virtual conectada a uma VM e ao host através dessa interface aqui virtual que apareceu no host, como se fosse uma rede comum. Ok? Deixa eu voltar agora para o PowerPoint. Estamos aqui no PowerPoint. Ok, já apareceu o PowerPoint. Obrigado. O que seria a rede externa? Rede externa é a mais complicada. Na verdade, ele cria uma segunda placa de rede para o host e conecta essa placa de rede. A placa de rede física vai ganhar uma versão real e uma versão virtual. Tá? E essa placa de rede vai ser conectada ao switch chamado rede externa. Nada mais do que isso. A rede externa é um switch virtual que a gente vai criar agora, ok? Switch virtual, que por acaso está anexada a uma placa de rede que é externa, que está conectada ao mundo real, ok? Funciona compartilhamento de internet, funciona tudo normal. Na verdade, pessoal, vou dar um exemplo prático aqui. Se essa placa aqui que eu estou clicando, vocês estão vendo aqui, da máquina de baixo, estiver com o IP configurado, certinho, IP configurado, conectado à rede externa aqui, e essa placa do host aqui estiver sem IP, essa placa aqui, ela vai conseguir pingar alguma outra máquina real do switch? Vocês acham que vai ou não vai? Vou repetir a pergunta. A máquina virtual tem IP configurado. A máquina real não tem IP configurado, mas elas estão conectadas no mesmo switch. Você acha que a máquina virtual consegue acessar a máquina do mundo real? Vai. Vai. Por quê? Não importa a configuração da placa de rede do host. Não importa. Por que acontece? Na verdade, você vê que o cabo passa direto por ela aqui. Ó. O cabo passa direto por ela. O próprio host recebe uma conexão virtual da mesma placa, tá? Somente para a passagem da conexão do switch virtual com o switch real. Então, o seu host pode estar sem IP, com IP diferente da sua rede, pode estar com IP maluco. As suas máquinas virtuais, se estiverem configuradas corretamente, vão falar com o mundo externo, independente do host. Ok? Para vocês tem que entender, o conceito é outro. Vou abrir aqui, vamos fazer na prática. Não posso fazer na prática, senão o meu servidor vai cair, lógico, ele já está com IP.
É possível isolar, é exatamente isso aí. Você vai isolar o host. Dá até para fazer melhor do que isso. Vamos primeiro como rede externa. Você isola. Por exemplo, eu quero que meus hosts estejam na rede 10.0. Por quê? Só eu entro neles e faço manutenção. Mas as VMs, eu quero que elas estejam na 192.68x, porque é minha rede. Ok, sem problema nenhum. Você faz cada uma num range, você faz elas trabalharem de forma totalmente isoladas. Então você tem um barramento de manutenção, de host. Você entra para fazer o gerenciamento e tal, e você tem um barramento configurado nas máquinas virtuais que acessam a rede. Beleza, beleza. Vou mostrar lá para vocês, na prática aqui, só para o conhecimento não ficar perdido. Não posso fazer na prática aqui, aquela que vai aparecer para vocês, porque senão meu servidor vai desconectar, eu vou perder o acesso a ele. Tá? Mas eu vou mostrar aqui como seria. Se puderem dar um OK. Estão vendo a imagem? OK. Já tem uma placa de rede externa aqui criada. Tá? Qual é a placa de rede? Ó, pela minha experiência, essa placa aqui... Só um minutinho. Essa placa aqui é real. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar a placa que está com IP público para vocês verem. Aqui. Essa está com IP público. O que acontece? A placa que está com IP público não é a placa real. Vamos ver se vocês vão queimar a mufa agora para entender. Tem um switch virtual aqui, chamado externo. Está vendo aqui? Chamado rede externa. Esse é meu switch virtual. Está conectado à minha plaquinha aqui, tá vendo? Ele está conectado a essa plaquinha aqui. O que acontece? O host automaticamente recebe uma nova placa de rede virtualizada, chamada de rede externa, ok? E as configurações de rede vêm para cá. Você pode ver que as configurações de IP do meu servidor, tudo, estão na placa de rede virtual, conectada ao switch virtual. A placa de rede mesmo, que quando você compra o servidor e configura, que é essa Intel aqui, se você vir aqui, ela não tem nada configurado. Nada configurado. E na propriedade, pode ver que tem o Virtual Network Switch. Só. Eu marquei essas duas aqui porque tem uma explicação específica para fazer com isso, que é uma coisa mais avançada, depois eu vou explicar, que é roteamento de rede virtualizada. Numa próxima oportunidade eu vou falar. Mas no seu ambiente, quando você fizer isso, você só vai estar marcado aqui, Virtual Network Switch Protocol. E na placa de rede virtual que está conectada ao switch virtual, vai receber o IP. Vocês entenderam? Por isso que eu falei, você pode isolar, porque a placa de rede física, ela serve de passagem. A placa de rede virtualizada do host, ela vai ser conectada a um switch virtual como se fosse uma rede interna, normal, ok? Isso é o que vale. Então, não importa o que está configurado aqui, não importa. A passagem é feita por essa placa através desse item aqui, que é o switch de rede virtual. Entenderam? Basicamente, a sua placa real vira um switch, cujo o host também está conectado a ela. Tá? Vou dar uma minimizada aqui, ver se tem alguma pergunta, porque esse assunto é mais crítico. O que perguntaram? Tá. Toda rede interna virtualizada, toda rede virtual, switch virtual, ele pode trabalhar a 10 GB, até 10 GB. Tá? Toda rede virtual interna. O switch é 10 GB. Switch virtual é 10 GB e a placa de rede virtualizada é 10 GB. Por isso que ela se comunica a 10 GB. Porque internamente com as VMs ela é 10 GB. Entenderam? Quanto ao desempenho. Tá, vamos falar um pouquinho mais para frente sobre desempenho. DMZ, vamos falar mais um pouquinho à frente. Ok, entenderam um conceito? Essa parte realmente é mais complicada. Que na hora que você cria uma rede externa no Hyper-V, você está criando um switch virtual externo, ele cria uma rede virtual na tua máquina, uma placa de rede virtual na tua máquina, copia as configurações que estavam na placa física para ela, e a tua placa física vira um switch. Sacaram? Se a placa de rede... Não, o que acontece? Se a placa de rede sofreu um ataque, a placa de rede física, ela é um switch.
ela vai repassar para as VMs normal, capaz de host não pegar, quem tiver com firewall não vai pegar, quem tiver sem firewall, independente. Se 3 VMs estiverem sem firewall e uma VM estiver com firewall ativo, antivírus garantido, essa VM não vai ser atacada, as outras vão normalmente, ok? É um switch normal, Uma VM específica pode sofrer um ataque, sim. São plaquinhas de rede diferentes e é um switch. No Hyper-V 3.0, esse switch virtual, ele começa a virar Layer 7. Então você tem uma gerência sobre esse switch virtual maior ainda. Você faz a proteção direto nesse switch virtual. Como se fosse um Fortinet, como se fosse um Cisco. Entendeu? Muito mais interessante. Nesse Hyper-V que a gente tem meio que um switch burro, tá? Como se fosse um switch virtual Layer 2. Beleza? Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Sobre o load balance failover, depois você faz a sua pergunta, porque não estou compreendendo qual é a dúvida agora. Vou avançar, mas guarda essa pergunta. Indo além. Estamos quase terminando. Indo além. Como você ganha performance no ambiente virtualizado, com placas de rede virtuais, com switches virtuais? Botando muita placa de rede para a VM. Muita placa de rede. Virtualização não é mágica. Não adianta você querer enfiar um monte de plaquinha, um monte de máquina virtual em cima de uma plaquinha de rede. Tá? Não adianta fazer uma loucura. Essas placas quad, você tem que amar elas. Você tem que se apaixonar por essas placas quad de uma tal maneira, entendeu? Porque elas são baratas, são simples, vende desde Edifício Central, 25 de março, até a Anadel, na HP IBM, cada uma tem um processamento. Placa de rede tem mini processador, tem performance, entendeu? Então muda, não vai nessa de que tudo placa de rede é tudo igual, não. Uma placa de rede de R$25 não é a mesma coisa de uma de 300, que vende na HP. Então você tem que amar essas placas de rede quad com processamento, tá? Uma placa de rede quad dessa aí, boa, custa no mínimo R$600, tá? Só que você vê, ela vem 4 interfaces, tem um processamento rápido. Você pode botar, às vezes, 2 ou 3 VMs em cima de uma única conexão. Como eu falei, uma conexão, uma rede externa, nada mais é do que um switch. A tua plaquinha de rede vira um switch. Então, o que quer dizer isso? Se essa aqui tem 4, essa aqui é um switch, essa aqui é outro switch, essa aqui é outro switch e essa aqui é outro switch. Você pode conectar somente uma máquina virtual nesse switch aqui, para ganhar performance. Mas às vezes você tem 3 maquinazinhas virtuais que rodam uma aplicação simples, leve, você bota as 3 aqui, não tem problema. Aí tem um Exchange pesado aqui, e um SQL mais ou menos, e bota aqui os 2 juntos. E assim vai, assim vai. Você vai calculando de acordo com o seu ambiente. E como é que você vai analisar se o uso está bom, se tem que botar uma interface, se tem que botar 2? Ouvindo o webcast de ontem sobre performance, que eu tenho um contador, que eu falei sobre contadores de performance específicos para a rede, para você analisar. Então o ambiente virtual tem que ser planejado. Você faz o seguinte, instala, configura, testa, faz stress test, sobre a aplicação que você tem stress test de remote desktop, de IIS, de file server, tem stress test à vontade aí. Então, faz o stress test e fica observando. Se você observar que alguns contadores das máquinas virtuais ou das reais estão batendo nos níveis críticos do webcast que eu coloquei ontem, você vai e bota uma interface dedicada, ou não. Você vai trabalhando assim, ok? Vamos além do além. Compartilhar ou não com o host. Quem falou sobre isolamento aí vai gostar dessa parte. Temos no meu desenho lá, aquela rede, deixa eu ver se eu repliquei o desenho para cá. Tá, copiei. Temos no meu desenho ali embaixo que eu vou mostrar como isolar. No desenho anterior, na rede externa, vocês perguntaram, pô, mas fica isolada? Fica. Só que a rede externa ainda não está completamente isolada porque o host tem uma placa de rede virtual conectada ao switch virtual externa. Okay? Ele tem uma placa de rede virtual. Como você faz para tirar? Não, Rafael, essa rede aqui, eu tenho uma placa quad, só que essa interface aqui é somente para o meu Exchange. Eu não quero que o meu host fique conectado a esse switch virtual. Eu quero que faça uma passagem, um pass-through real daquela interface número 1 da minha quad para a minha máquina virtual Exchange. Beleza, é só desmarcar essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Na caixinha da configuração do switch virtual, você desmarca essa caixinha aqui,
a placa de rede some para o host. Fica igual uma rede privada, como a gente mostrou. Ela some. O host não enxerga IP, não enxerga RAR, não enxerga nada. Ela vira um switch virtual totalmente para as máquinas virtuais que vão ser plugadas a ela. Legal, né? Para isolamento. Isso é muito interessante. Como é que fica? Tem um desenho aqui embaixo. Fica assim. Fica exatamente assim. Quando eu desenhei isso, eu falei, poxa, o entendimento disso é perfeito. É exatamente dessa forma. Uma rede externa, um switch virtual externo, um switch virtual tipo externo, perdão, por acaso está com o nome de externo aqui, conectada diretamente ao teu switch real. Você vendo que o host nem faz participação, tá vendo? O host não participa dessa interconexão. Quem participa é direto do switch real para o switch virtual e as maquinazinhas estão conectadas aqui. Tá vendo? Não importa se o host tem IP, se não tem IP, quantas placas de rede ele tem, porque está passando direto para as VMs. Inclusive, se o host tiver uma placa de rede somente e você fizer isso, ele vai ficar uma máquina como se fosse sem rede. Você vai ter que ir lá no painel dele para administrar ele e tal. Pode ser até útil em alguns cenários, você não concorda? Em alguns cenários isso aí pode ser até útil. Quando você tem várias placas de rede, várias quads e tal no ambiente, vale a pena fazer isso. Para que, por exemplo, você tem um ambiente com IPs controlados. Para cada rede externa que você cria, para cada switch virtual externo que você cria, o host recebe uma placa de rede virtual conectada a esse switch. Essa placa de rede virtual tem IP, que vocês viram lá que tem IP. Então, o host vai ficar com 10 IPs, 20 IPs, às vezes. Para que isso? Então, é uma boa prática, sim, criar uma rede não compartilhada com o host. Direto. Entendeu? É uma boa ideia. Vamos avançar. Integration Components. Isso aí, não vou nem mostrar a demonstração, porque essa linha está muito boa. A máquina virtual precisa estar com Integration Components atualizado sempre com a última versão, tá? Por quê? Existe uma diferença entre rede sintética e rede emulada, que a gente vai ver já já. E o drive de rede para a placa de rede virtual precisa estar atualizado, é um drive de rede comum. Você instala por aí, ação, instalar serviço de integração do Windows. Isso aí instala nada mais nada menos do que os drivers. Windows 2008 R2 CRSpec 1, Windows 7 CRSpec 1, eles já atualizam automaticamente pelo Windows Update, então não precisa ser feito isso. No próprio CD deles tem o driver inicial da placa de rede virtual, então não precisa, o Integration Components não precisa ser instalado neles. Nas versões anteriores, Linux, o Wagner colocou uma dica no Cooperate sobre como instalar o Integration Components. Se você não instala o Integration Components, o Linux não pega a conexão a 10 gigabits, só pega a 100 megabits. No macOS, uma máquina virtual com macOS, que teoricamente não se pode fazer isso, mas Unix, você também precisa instalar o Integration Component para ela. E assim vai, no XP, o que você instalar, você precisa ter o Integration Component atualizado. Não é só sobre rede que ele age, é sobre todo um conjunto. Disco, vídeo, mas o nosso objetivo aqui é sobre rede e precisa estar atualizado. Aí, como eu falei, rede legada e rede sintética. O meu único PowerPoint que vai ter mais texto. Por quê? Rede legada é uma rede que é instalada quando a máquina virtual vai ligar e não tem os drivers atualizados de rede. Porque a rede sintética exige que os Integration Components estejam instalados e atualizados. Então tem que ser um sistema novo. Mas eu vou ligar a máquina virtual. Estou fazendo um Linux. Esse Linux não tem o driver ainda. Como é que eu vou baixar os drivers para enfiar lá? Entendeu? Como é que eu vou fazer a comunicação de rede para pegar os drivers pela rede? Você faz o seguinte, você instala uma placa legada, tá? Ela vai ligar, o Linux vai reconhecer essa placa é reconhecida como uma placa bem antiguinha, com driver antigo. Qualquer kernel acima do 2.4, 2.3 vai reconhecer isso. Assim como no XP, tudo vai reconhecer. Você instala, configura, instala o Integration Components, depois você desliga a máquina e instala um adaptador sintético. Uma velocidade máxima é 100 megabits. Outra função interessante é a boot por PXZ. Boot por PXZ, a máquina virtual no PXZ, durante o boot, ela não tem driver instalado. Então ela precisa de uma placa legada que qualquer sistema reconheça. Então é essa plaquinha legada que você usa nela. Onde é que está essa opção aqui? Vou só dar uma passagem rápida. Voltar aqui para o meu desktop. Por favor, um OK quando começarem a ver.
Começaram a ver, ok. Beleza. Ok, obrigado. Aqui temos a parte do switch virtual. Switch virtual não tem nada a ver com a placa virtual, então eu vou fechar essa tela, não é aqui. Onde é que eu configuro se a placa é legada ou não? Vou pegar essa máquina cliente 1 aqui. Aqui no adicionar hardware, tá vendo? Eu tenho os dois aqui, ó, a placa de rede legada e a placa de rede sintética, que é legalzinha, que é boa de trabalhar. Essa placa tem velocidade, essa não tem velocidade. Essa é para uso específico e temporário. Ou sob o sistema que não aceita a placa sintética. Basicamente, praticamente eu nunca vi um sistema que nunca aceite a placa sintética. Pode ser que alguma distribuição baseada em Mandrake, alguma coisa assim, que já tenha mais antiga, até FreeBSD, que eu uso bastante, trabalha com placa sintética. É só você instalar um TBS Component do Linux. Eu vou adicionar uma placa legada aqui, você vai ver como é que ela fica diferente. Ó. Ela se conecta normalmente a qualquer rede, normalmente, só que você vê que até a corzinha dela é diferente, tá vendo? Vou clicar fora aqui para vocês verem. Ela fica bem destacada ali, um douradinho, com uma letra mais negrita, por quê? Para você ver que aquela rede é sintética, não está com o melhor desempenho. O Hyper-V deixa ela bem destacada para você entender isso. Ok? Vamos voltar. Deixa eu voltar para o meu. Ok, apareceu já para vocês, obrigado. E acabou. Era isso que eu pretendia falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é uma rede virtual, o que é um switch, como liga. Essa base toda que vocês tiverem é muito rica, porque vai possibilitar um estudo mais apurado de vocês, entendeu? Vocês vão sacar mais coisas. Acreditem, tem muito profissional no mercado que não tem noção do que é isso. Não tem noção. Tem muito profissional que sai configurando errado. Eu já vi gente pegando aquela placa de rede física, quando a gente cria externa, que só está marcado o switch virtual, marcar todas as outras opções porque achou que desmarcou errado. Enfim, tem muita gente fazendo bobagem por aí. Espero que vocês tenham aprendido, entendido, ok? Esse vídeo vai estar disponível logo, logo para vocês assistirem online. Espero que tenham gostado. E não vou falar que a força que esteja com vocês, porque isso é coisa do Wagner. Até mais. Só parei a gravação, tá, pessoal? Não terminou ainda não.